Os povos pré-históricos de todo o mundo optaram por retratar a natureza na sua arte, o que levanta a grande questão: por que é que o fizeram? No entanto, os exploradores depararam-se com pinturas rupestres recentemente descobertas que estão a mudar rapidamente a nossa compreensão do homem pré-histórico. Bem-vindo a um novo vídeo. Junte-se a nós enquanto revelamos algumas das pinturas rupestres mais impressionantes dos tempos antigos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora, vamos começar. Número 12. Parque Nacional Serra de Capivara. O Parque Nacional da Serra de Capivara, localizado na Serra da Capivara, no norte do Brasil, tem uma história interessante que começa com uma grande descoberta na década de 1960. Esta área remota tornou-se conhecida por sua grande coleção de arte rupestre antiga, que proporciona um vislumbre da vida das pessoas que viveram lá há cerca de 20 mil anos. Foram encontradas mais de 30 mil pinturas, proporcionando uma visão clara dos padrões de migração da vida cotidiana e da paisagem circundante daquela época. Entre elas, uma pintura é especialmente notável. Mostra uma família saboreando o mel colhido em uma colmeia. Outra importante pintura retrata uma família olhando para as estrelas, mostrando sua ligação com o universo. Cenas de caça cruciais para sua vida. A sobrevivência também foi frequentemente mostrada, revelando os desafios que enfrentaram e os métodos que usaram para sobreviver. As características naturais da região, como um antigo rio, atraíram diversos animais respeitados e temidos. Artefatos como joias feitas de presas e chifres de animais foram encontrados em cada espécie, representada de forma única e simbólica. Um avanço na pesquisa da arte rupestre veio na década de 1970, com a descoberta de uma pintura representando uma árvore sagrada. Esta obra de arte, que se acredita ter mais de 10 mil anos, mostra pessoas reunidas ao redor da árvore, no que parece ser um cerimonial ou ritual. Alguns acreditam que esta cena reflete uma forma de respeito ou carinho pela árvore, semelhante às tradições ainda hoje seguidas pelos povos indígenas locais. A arte rupestre do Parque Nacional da Capivara representa um momento importante na história da humanidade que mostra não apenas o cotidiano, mas também crenças culturais e espirituais. Essas pinturas antigas fornecem uma visão especial de como os primeiros humanos se relacionavam com seu ambiente espiritual e de prática. Número 11. Caverna Magura. A Caverna Magura, no noroeste da Bulgária, é famosa por suas impressionantes pinturas pré-históricas do período Paleolítico Superior. Produzidas entre 10 mil e 8 mil anos atrás, a caverna é um dos maiores e mais importantes locais de arte rupestre da Bulgária. Devido a estas pinturas antigas, as paredes da caverna são decoradas com uma variedade de obras de arte simbólicas e narrativas. A maioria destas pinturas retratam cenas de caça, cerimônias e animais como veados, cabras muito estranhos. Esse animal lembra uma girafa e até criaturas extintas como o rinoceronte lanoso. Os artistas usavam tintas vermelhas, brancas e pretas, mostrando grande capacidade de misturar cores e sombreados. As pinturas da Caverna Magura não são apenas belas obras de arte, mas também registros históricos inestimáveis que nos fornecem informações sobre as crenças e práticas culturais da vida cotidiana dos povos pré-históricos que viveram na área. A acústica e as câmaras únicas da caverna provavelmente tiveram significado espiritual para esses povos primitivos, aumentando sua importância como local de rituais e expressão artística. Hoje, a parede C está aberta à visitação, mas existem regras rígidas para proteger as delicadas obras de arte contra danos. Número 10. Arte rupestre neandertal ibérica. Nas profundezas das cavernas de Espanha, os arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente que muda o que sabemos sobre a história da arte. Durante muito tempo, as pessoas interpretaram mal os neandertais, chamando-os de seres estúpidos e imaginando-os como simples humanos. No entanto, as descobertas mostraram que isso não é verdade, usando um método especial chamado datação por série de urânio dos minerais em pinturas rupestres. Em vez da datação usual por carbono, os pesquisadores descobriram que essas obras de arte existiam há 64 mil anos.
Isto significa que os neandertais faziam arte muito antes de os humanos modernos chegarem à Espanha. Estas descobertas sugerem que os neandertais tinham capacidade para o pensamento simbólico e para práticas culturais, exibindo um nível de inteligência e criatividade que não tinha sido anteriormente reconhecido. Esta descoberta ajuda-nos a apreciar os neandertais como possuidores de uma rica herança cultural que vai além de estereótipos antigos e incorretos. Número 9. Arte rupestre da caverna Lascaux. A arte rupestre antiga oferece um vislumbre fascinante do passado. Esta arte é encontrada principalmente em mais de 400 cavernas e abrigos em toda a Europa, especialmente na França e na Espanha, e retrata um mundo onde criaturas como bisões, mamutes peludos e outros animais de grande porte vagavam ao lado dos primeiros humanos. Locais notáveis incluem a Caverna Chauvet, a Caverna Lascaux e a Caverna Altamira. Acredita-se que essas obras de arte, que têm até 65 mil anos, tenham sido criadas pelos primeiros Homo sapiens. Eles apresentam representações detalhadas da Idade do Gelo, animais como mamutes, cavalos, leões e veados. Os artistas usaram ferramentas para esculpir imagens na pedra ou pintaram diretamente nas paredes da caverna com pigmentos vermelhos e pretos naturais feitos de pedras. Por vezes aproveitavam as formas naturais das paredes das cavernas para realçar certas características dos animais que representavam. Desde finais do século XIX, os estudiosos têm debatido o propósito dessas pinturas rupestres. Alguns acreditam que foram as primeiras formas de comunicação, enquanto outros pensam que poderiam ter feito parte de práticas espirituais ou cerimoniais. Embora os debates contínuos sobre os símbolos e padrões encontrados na arte sugiram que estes primeiros artistas partilhavam significados e ideias comuns. No geral, estas antigas obras de arte fornecem informações valiosas sobre o ambiente, a vida cotidiana e as crenças dos nossos antepassados pré-históricos, oferecendo uma compreensão mais profunda do seu mundo e da sua criatividade. Ela teria uma compreensão básica de seu futuro. Eu deveria saber que as estações passam. Número 8. Caverna das Mãos. Um caminho de 100 metros leva à interessante Caverna das Mãos, um conhecido sítio arqueológico famoso por sua arte rupestre única. Esta caverna é famosa por suas impressões de mãos que parecem ter sido esculpidas diretamente na rocha. Conhecida como um dos sítios mais importantes do país, a caverna ganhou o status de Patrimônio Mundial da Unesco em 1999 devido às suas obras de arte incrivelmente bem preservadas. Com quase 10 mil anos de idade, a caverna é há muito tempo um centro de atividade humana, com as pinturas mais antigas datando de cerca de 9.300 anos atrás e as mais recentes de 1.300 anos atrás. A maior parte da arte antiga consiste em impressões de mãos, algumas das quais são incomuns e mostram 6 dedos. Ao lado delas, há imagens de guanacos, animais silvestres e cenas de caça. Essas obras de arte fornecem informações valiosas sobre a vida e as crenças dos primeiros povos que provavelmente foram ancestrais do povo Teela. Eles usaram a caverna não apenas para arte, mas também para caçar animais, obter água do rio próximo e proteger a arte rupestre, que inclui técnicas avançadas, como impressões de mãos negativas, criadas por sopro de pigmento pela boca, e imagens detalhadas de animais e cenas de caça, feitas com pincéis e outras ferramentas caminhando pelas paredes e em direção às cavernas mais profundas. Número 7. Arte rupestre da caverna. Leang Tedongenge. Leang Tedongenge é uma caverna fascinante na ilha de Sulawesi, na Indonésia, onde fica um pequeno vale cercado por montanhas. Toda a área é tão intrigante que atrai pessoas para explorar localmente. É chamada de Caverna do Búfalo, e durante a estação das monções, esta área inunda muito, então as pessoas costumavam proteger seus búfalos na caverna. A cerca de 50 metros de distância está uma incrível pintura de porcos selvagens que se acredita terem pelo menos 45.500 anos de idade. Esta é a pintura rupestre de animal mais antiga conhecida.
Há também imagens de búfalos pintados uns sobre os outros. Se você olhar de perto, verá que os artistas usaram um pincel embebido em tinta para criar essas imagens. Para as impressões das mãos, eles usaram uma técnica diferente, pressionando as palmas das mãos contra a parede e borrifando pigmento ao redor delas. Os cientistas acreditam que pode haver pinturas ainda mais antigas nesta caverna. Alguns pesquisadores acreditam que é o sinal intelectual significativo mais antigo. Os desenvolvimentos ocorreram não só na Europa, mas em locais como este que desafiam esta ideia de utilizarem um pigmento mineral. Uma rocha essencialmente ocre, número 6, arte rupestre da Caverna Chauvet, localizada no sul da França. A Caverna Chauvet é um dos locais de arte antiga mais importantes do mundo, descoberta em 1994 pelos exploradores locais Jean-Marie Chauvet, Elliot Brunel e Christian Hiller. A caverna tem aproximadamente 306 mil anos. Apresenta alguns dos desenhos rupestres mais antigos conhecidos, graças à sua excelente preservação durante milhares de anos. Devido ao seu isolamento no seu interior, é possível ver desenhos detalhados de animais como cavalos, leões, ursos e rinocerontes, bem como padrões abstratos e impressões de mãos. As pinturas se destacam por suas técnicas avançadas, como sombreamento e perspectiva, raras na arte pré-histórica. Além de seu valor artístico, a Caverna Chauvet oferece pistas importantes sobre o início da vida humana. A caverna contém restos de animais extintos, como ursos das cavernas e mamutes, bem como pegadas e marcas de carvão. Essas descobertas sugerem que a caverna era usada tanto para cerimônias ou reuniões, quanto como refúgio para artistas. As impressões de mãos criadas a partir de máscaras provavelmente tinham um significado pessoal ou simbólico para quem as fez. Há um debate contínuo sobre o significado das pinturas de animais, quer tivessem propósitos cerimoniais, espirituais ou práticos, possivelmente relacionados às tradições de caça ou à coesão social. Eles abordaram tanto esse lugar que poderíamos ter uma alteração nas pinturas. Número 5. As pinturas rupestres da Caverna de Altamira. As pinturas rupestres perto de Santa Ana, na Espanha, especificamente na Caverna de Altamira, são famosas por sua incrível arte antiga. Essas obras de arte incluem pinturas simples e desenhos detalhados de mãos e diversos animais que se estendem por mais de 1000 metros. Altamira é um labirinto de túneis e salas sinuosas e foi nomeada Patrimônio Mundial da Unesco em 1985. Escavações arqueológicas aqui revelaram muitos artefatos de 14.000 a 18.000 anos atrás, do Paleolítico ou da Idade da Pedra. Quando as pinturas mais antigas de Altamira foram criadas, cerca de 13.000 anos atrás, a rocha bloqueou a entrada da caverna, preservando seu conteúdo até ser redescoberto acidentalmente em 1868. A princípio, alguns pensaram que as pinturas eram falsas, mas essa ideia foi descartada quando se descobriu que faltavam sinais tradicionais de uso histórico, como fuligem ou manchas de fumaça. Devido à preservação da caverna, a arte foi mantida em condições únicas. Uma das características mais notáveis de Altamira é seu teto multicolorido, exibindo pinturas detalhadas de cavalos, um grande cervo, possivelmente um javali, e um bisão extinto exibindo excepcional habilidade artística. Junto com essas imagens de animais, as pinturas magdalenianas também incluem formas abstratas, impressões de mãos feitas soprando pigmento nas mãos pressionadas contra as paredes da caverna, que fornecem informações adicionais sobre os métodos e a cultura dos criadores das cavernas. Em 2002, Altamira foi fechada ao público para protegê-la do impacto dos visitantes e para permitir a continuação da pesquisa e do envolvimento público com esta cultura inestimável. Uma réplica de uma caverna e um museu foram construídos nas proximidades em 2001, recriando com precisão o interior da caverna e as obras de arte. Número 4. Os sítios de arte rupestre de Kakadu. Cerca de 60.000 anos atrás, os humanos chegaram pela primeira vez ao que hoje é o Parque Nacional de Kakadu, na Austrália, localizado na costa norte do país.
A arte rupestre sobrevivente no parque nos fornece um tesouro de informações históricas. Com algumas peças que datam de pelo menos 25 mil anos, uma notável artista de Kakadu chamada Naomi criou a última obra de arte conhecida antes do parque ser oficialmente designado como Parque Nacional em 1972. O Parque Nacional de Kakadu apresenta uma ampla variedade de arte rupestre, exibindo uma ampla variedade de temas e técnicas artísticas de diferentes épocas e estilos. Um estilo bem conhecido é a técnica de raios X, que retrata tanto o exterior quanto o interior dos animais, incluindo órgãos e ossos. Um método artístico único revela detalhes intrigantes sobre os costumes e crenças dos povos indígenas que criaram estas obras de arte. Um aspecto particularmente fascinante da arte rupestre de Kakadu é que ela serve como um registro histórico das mudanças ambientais ao longo de milhares de anos. As pinturas incluem imagens de animais extintos na área, fornecendo pistas sobre climas e ecossistemas passados que eram muito diferentes dos que vemos hoje. Descobertas semelhantes foram feitas em outras partes do mundo, como o deserto do Saara, onde a antiga arte rupestre mostra uma época em que o ambiente era exuberante e cheio de vida. Ao contrário do seu atual estado seco, a Austrália é famosa pelo seu rico patrimônio artístico rupestre e estima-se que existam entre 150 mil e 250 mil locais em todo o país, principalmente em Arnhem Land e na região de Kimberley. Para as tribos indígenas, essas obras de arte têm um profundo significado espiritual que as liga diretamente para os seus antepassados. Os costumes e crenças são mais do que apenas registros históricos. Eles são parte integrante do conceito de sonho, um elemento-chave da espiritualidade aborígene que abrange histórias de criação, leis e valores culturais. Número 3. Arte rupestre do Baixo Pecos. Mesmo muitos texanos muitas vezes ignoram a incrível arte rupestre da região de Lower Pecos, no oeste do Texas, situada perto de onde os rios se encontram. Esta área remota é um tesouro de maravilhas arqueológicas, contendo evidências de vida humana que remontam a surpreendentes 12 mil anos atrás. Habitantes usaram plantas, peixes e recursos locais para sobreviver, encontrando abrigo em abrigos rochosos e deixando para trás um legado de obras de arte e artefatos que oferecem um vislumbre fascinante da vida pré-histórica. Os desenhos rupestres nesta região são especialmente notáveis. Algumas dessas obras de arte datam de pelo menos 4 mil anos e continuam a cativar e mistificar. Pesquisadores encontraram em abrigos rochosos e em falésias. Essas obras de arte vibrantes e intrincadas não são facilmente compreendidas. Quando Carolyn Boyd, uma artista, explorou pela primeira vez a área, ela viu os padrões e histórias da arte rupestre que refletiam uma rica expressão cultural e criativa. O seu estudo inovador desafia a noção de que estas obras de arte são simplesmente abstratas. Em vez disso, ela afirma que eles contêm informações valiosas e podem ter sido usados para fins cerimoniais, espirituais ou comunicativos pelos povos antigos que os criaram. O acesso a estes locais pode ser limitado devido à sua localização em propriedade privada. No entanto, lugares como o Seal Canyon State Park oferecem oportunidades para o público ver alguns dos melhores exemplos desta arte. Aqui os visitantes podem ver imagens coloridas que provavelmente tinham significado cerimonial ou espiritual, como a arte com ameias que simboliza um portal para a vida após a morte. Número 2. Abrigos rochosos de Bimbetka. Os abrigos oferecem um vislumbre cativante da vida dos primeiros humanos de milhares de anos atrás. Estes abrigos, que datam de 100 mil anos, no Paleolítico Inferior, são mais do que apenas formações geológicas. São janelas para a nossa história científica escondidas na reserva de tigres Ratapan, em Madhya Pradesh, na Índia. São famosos pelas suas coloridas pinturas rupestres
Esses murais, criados ao longo de milhares de anos, retratam vividamente uma ampla variedade de formas de vida de diferentes épocas. A caverna número 3 ainda mostra sinais de reuniões de clãs pré-históricas, onde os líderes podem ter se dirigido ao seu povo a partir de um local proeminente, conhecido como Rocha do Chefe. Explorar essas cavernas é como voltar no tempo, desde o início do período Mesolítico. A arte nestes abrigos revela a evolução da expressão humana. As pinturas mostram uma variedade de animais, como tigres, veados e touros, refletindo a mudança de foco da arte, de caças comuns para criaturas míticas e cenas de combate. Cada imagem não apenas retrata a vida cotidiana, mas também reflete os aspectos culturais, espirituais e práticos dos nossos antepassados. Esses abrigos não eram apenas espaços artísticos, mas também serviam de cemitérios. Os povos mesolíticos enterraram seus mortos nessas cavernas, muitas vezes incluindo ferramentas e outros itens, como bens funerários. Essas descobertas fornecem informações valiosas sobre suas crenças e práticas relacionadas à morte e à vida após a morte. A descoberta dos refúgios de Bhimbetka em meados do século XX alterou significativamente a nossa compreensão da evolução humana no sul da Ásia. Esses abrigos estão entre os abrigos rochosos habitados mais antigos da Índia, totalizando cerca de 750, dos quais 500 apresentam pinturas que vão desde o início da civilização humana até a Idade Média e mostram a criatividade e engenhosidade dos povos pré-históricos através do uso de pigmentos à base de minerais como hematita e cal. Número 1. Pedras da Caverna. Apolo 11. Os primeiros humanos foram nômades que viveram durante a Idade da Pedra Média, ou período mesolítico, por volta de 25 mil anos antes de Cristo. Estavam sempre em movimento em busca de alimentos e recursos. As pedras da Apolo 11, juntamente com outros artefatos desta época, mostram o quão importante esta era foi para os humanos. Durante este período, os primeiros humanos começaram a criar símbolos e a usar ferramentas de pedra, as pedras da caverna. Apolo 11, descobertas pelo arqueólogo Charles Green nas montanhas da Namíbia, oferecem um vislumbre fascinante da vida dos primeiros Homo sapiens. Essas pedras, conhecidas como arte móvel por serem leves e portáteis, sugerem que as pessoas poderiam tê-las carregado de um lugar para outro. Este movimento indica que eles estavam espalhando intencionalmente essas obras de arte simbólicas em diferentes regiões. A obra de arte na caverna da Apolo 11 inclui vários designs que provavelmente tiveram grande significado para esses povos antigos. Essas imagens retratam animais que caçavam, usavam ferramentas para sobreviver e outros símbolos cujos significados exatos ainda são debatidos pelos arqueólogos. A presença destes símbolos indica um nível complexo de desenvolvimento social e cognitivo, bem como um apreço pela expressão artística. Curiosamente, artefatos semelhantes foram encontrados a milhares de quilômetros de distância, em Marrocos ou no Egito, o que sugere que diferentes grupos de humanos primitivos partilhavam ideias culturais e simbólicas semelhantes, provavelmente devido ao seu modo de vida nômada e às suas interações com tribos vizinhas. Importante: lembre-se que se você gosta desse tipo de conteúdo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. Vamos continuar.